E aí, meus amigos, tudo bom? Começou dia 9 de dezembro de 2019 a prova oral de Minas do edital 1/2018. Então eu vou contar para vocês como foi esse primeiro dia, de manhã e de tarde. Normalmente, Minas estava com duas bancas em duas salas diferentes e em 2018 dividiu em três, são três salas, então, com dois examinadores em cada sala. Na primeira sala nós tivemos o registro público, né? E também processo civil. Na segunda sala tivemos o tabelionato, né, de notas, praticamente não foi perguntado nada de protesto ainda, e direito civil e também direito empresarial. Na nossa terceira sala tivemos tributário constitucional e penal e processo penal. Penal e processo penal, toda a banca cobra. Toda a banca cobra. Então, se você quiser fazer prova oral em Minas, tem que saber. Na parte da manhã, o que caiu na parte da manhã? O juiz Sérgio, ele perguntou sobre direito tributário, aquela perguntinha tranquilona que todo mundo sabe, batida, que tem nos nossos materiais também escrito aí, era a diferença entre imunidade, não incidência e isenção. Depois ele perguntou se a imunidade recíproca tinha natureza subjetiva, objetiva ou mista e quais são os princípios exteriorizados pela imunidade recíproca. Por fim, ele perguntou se cabe uma imunidade recíproca para entidades públicas que exercem atividade econômica. O Dr. Rodrigo, ele perguntou sobre penal e processo penal, né? Na parte da manhã ele perguntou o que são princípios penais de garantia e se o princípio da insignificância é um princípio de garantia também. Ele perguntou se esses princípios de garantia se baseiam em critérios objetivos e se o da insignificância está abarcado nesse critério também. Qual a diferença entre tipicidade material e formal e, na sua última pergunta, um casinho concreto, não é verdade? Para a gente terminar bem essa banca, que é a banca número 3, tá certo? Número 3. Ele disse que você é um registrador de imóveis e percebe que com a documentação que está ali no seu cartório, você desconfia sobre uma prática criminosa que foi da delegação anterior. Você envia os documentos para o juiz envia para o representante do MP. O promotor, ele pode oferecer a denúncia imediatamente ou ele precisa instaurar algum inquérito? Outra perguntinha de um casinho concreto. Uma pessoa vai em um cartório se passando por outra. Ele faz a venda de um imóvel para um terceiro de boa-fé. E esse terceiro vai registrar essa escritura de compra e venda no seu registro. Você suspeita que tem alguma coisa errada ali, mas você faz o registro da mesma forma. Quais são os crimes praticados em tese aí por você e por esse que se passou por outra pessoa? E a suspeita se equivale a dolo? Seria um caso de cegueira deliberada? E ele também fez a pergunta se há previsão de crime com o verbo roubar. No nossa banca número 2, o Alan está perguntando primeiramente. E ele gosta muito de casos concretos, né? Ele seguiu essa linha. Você é tabelião e o usuário fala que é viúvo e tem 3 filhos. Você tem um apartamento avaliado em 500 mil e uma casa avaliada em 1 milhão. Você quer deixar a casa para as 2 filhas
e o apartamento para o filho. Mas o sobrinho, ele faz direito e te disse para tomar cuidado com a legítima. E aí, o que você faz? É possível ou não é possível fazer? E é possível fazer um testamento nesses moldes? Qual a diferença entre inventariante e testamenteiro? O testamenteiro pode ser inventariante ao mesmo tempo? O ofício do testamenteiro é público ou privado? Qual o nome da remuneração que recebe o testamenteiro? E o que é testamenteiro universal? Então ele fez essa série de perguntas tentando colocar os candidatos em confusão também, então tem que ter essa atenção com o Alain. O próximo foi o juiz Nicolau, que perguntou sobre civil. Ele disse que para os negócios jurídicos em relação a direitos reais, de imóveis, exige-se alguma forma legal? E aí ele perguntou, né, você como tabelião, recebe uma pessoa que fez uma compra de um terreno por 25 mil reais por transferência bancária, e o vendedor ele deu um recibo de próprio punho. O comprador deseja registrar isso daí. Qual o conselho que você dá para ele? O usuário gostaria de resolver esse problema lá. Você conseguiria resolver esse problema lá? Você poderia indicar um advogado para ele? Se o título não tiver forma pública, ele é nulo nos casos necessários? Quem declara essa nulidade? Quais títulos podem ser registrados de forma particular? A alienação fiduciária depende de forma pública? Agora, na banca número 1, foi o registrador de imóveis Humberto. E ele perguntou que um casamento religioso aconteceu no dia 29 de dezembro de 2016. As partes levaram a documentação para o registro no dia 28 de fevereiro de 2017. E em 1º de março de 2017, o casamento foi registrado. Qual a data de início dos efeitos do casamento? Quais os prazos que estão envolvidos aí? Por último, a doutora Lilian, ela perguntou, fale sobre a penhora de mão própria ou penhora privada. Quais os requisitos para a formalização da penhora privada? Qual a ordem preferencial dessa penhora? Ela se equipara com alguma outra? Fale sobre a cláusula geral de efetivação. Então aí, meus amigos, nós tivemos o nosso primeiro turno aí das provas, né? A parte da manhã, começando agora pelo Alain, ele disse, né, que um casal comparece querendo casar. Só que um deles é maior de 70 anos e eles não querem comunicar os bens. O que pode ser feito? Se no futuro eles voltarem querendo adquirir um imóvel meio a meio, é possível? E eles não querem que um suceda ao outro. É possível pedir isso? O que pode ser feito para reduzir a participação do outro na herança? O cônjuge supérstite concorre com o filho exclusivo do falecido? Ele é herdeiro necessário? Na comunhão parcial de bens, o cônjuge concorre com os filhos? Aí o juiz Nicolau perguntou agora sobre empresarial. Né? De manhã foi civil e de tarde empresarial. O empresário casado em regime de comunhão parcial, comunhão universal de bens, deseja alienar um bem imóvel da empresa. O que seria exigido dele? Sendo empresário individual, seria exigida outorga uxória.
Dê um exemplo de uma situação dessa. Na nossa outra banca, o juiz Sérgio antes tinha cobrado tributário, na parte da tarde cobrou constitucional. Essa matéria aqui que eu já tinha até adiantado também para os meus alunos. Poder constituinte, conceitue e classifique. O poder constituinte derivado decorrente pode ser dividido em mais de uma espécie? Poderia ter mais de uma função? Qual status os tratados internacionais de direitos humanos possuem? Essa questão também batida, né? Está lá no nosso material bem explicado. O promotor Rodrigo, ele perguntou sobre o princípio da taxatividade no direito penal. Para conceituar, se a taxatividade da lei não seria lesada pela norma penal em branco, que saber o que seriam essas normas penais em brancos, se a consunção seria um princípio ou um critério, e o que ele buscaria solucionar. E em processo penal, né, ele perguntou, né, que ele fez a seguinte indagação: as decisões interlocutórias no processo penal são recorríveis? O que fazer quando não há previsão de recurso? E se essa situação em análise ela não desafiar um habeas corpus ou um mandado de segurança? Aí, na próxima banca, o examinador Humberto, ele contou um caso também, que no RI compareceu uma pessoa com um formal de partilha com 2 óbitos. Uma mulher que faleceu em 2015 e o marido em 2017. Os dois eram casados no regime da comunhão universal e têm 2 filhos. Esses filhos podem receber 100% do imóvel diretamente do pai falecido em 2017? Qual o nome do inventário que possui 2 falecimentos? Quantos atos você vai fazer na matrícula disso daí? Processo civil, doutora Lilian, ela perguntou qual o objeto da ação rescisória. Qual tipo de decisão é atacada pela ação rescisória? Essa ação, esse objeto, né, pode ser uma decisão com ou sem resolução de mérito. O que é a coisa julgada progressiva em sede de ação rescisória? Qual o prazo para interposição? É possível usar o julgamento ampliado na ação rescisória? Então, meus amigos, hoje foram essas perguntas que foram feitas. A maioria dos examinadores ajudando demais os candidatos, sendo muito simpáticos, tentando deixá-los mais à vontade. Então, você ainda que vai fazer a prova, pode ficar tranquilo, eu desejo boa sorte. Eu sou o André, responsável pelo preparatório para o futuro. Pode contar comigo caso você tenha alguma dúvida aí sobre o que aconteceu, né? Aqui nós não vamos falar muito especificamente sobre cada integrante da banca, mas se você tiver alguma dúvida, fique à vontade, que será um prazer ajudar vocês, tá certo? Então, nos próximos dias eu vou postar em breve aí, meu amigo. Então, um grande abraço e até a próxima.